Vamos começar falando sobre a gênese. Você sabe como se dá a formação dos argissolos? Os materiais de origem dos argissolos são diversos. Um deles é o granito, uma rocha formada pela solidificação do magma, que ocorre em altas profundidades. Por isso, podemos observar essas pequenas manchas, que nada mais são do que os minerais, que tiveram bastante tempo para crescer e se desenvolver, visto que esse processo demora muito tempo, ao contrário da solidificação do magma, que ocorre em superfície ou em altas altitudes. Mas não se engane, não são somente as rochas magmáticas que dão origem a esse tipo de solo. Em relação ao material de origem, também podemos citar rochas do tipo metamórficas, que são submetidas a altas pressões, e também rochas sedimentares, aquelas formadas pelo transporte e deposição de sedimentos e partículas. Nas sedimentares, podemos citar como exemplos comuns os arenitos, que são aqueles formados pela transposição e deposição da partícula areia, onde encontramos bastante composição de quartzo, e os argilitos, que são rochas sedimentares formadas pela transposição e deposição da partícula argila, sendo consideradas rochas bastante maciças. E lembrando que esses solos podem se desenvolver em diversos relevos, como relevos planos, com suaves ondulações, moderadas e até mesmo fortes ondulações. Essas rochas, como o granito, o argilito e o arenito, são submetidas a diversas condições ambientais, como temperatura, umidade, pH, ação de micro-organismos e disponibilidade de nutrientes. Essa combinação de fatores com a rocha nos dará a matriz do solo. Uma vez formada, então, a matriz do solo, esta será submetida a um processo denominado intemperismo, que demanda muitos anos. Primeiramente, ocorrerá em sua forma física, fragmentando a rocha em pequenas porções. Isso pode ocorrer, por exemplo, por meio da ação de um rio sobre uma rocha. Posteriormente, podemos observar o intemperismo agindo em sua forma química e também biológica. Quimicamente, ocorrerão diversas reações, como a hidrólise. E biologicamente, micro-organismos vão colonizar a superfície da rocha, como é o caso de fungos e bactérias. Com o passar do tempo, muito grande, muitos anos geológicos, teremos então a formação de um solo, que se tornará cada vez mais velho, intemperizado e profundo. Olá, eu vou falar sobre a morfologia dos argissolos. Os argissolos são solos onde tem a presença do horizonte B textural, que é um horizonte mineral subsuperficial com textura franca arenosa, que teve um acúmulo de argila em profundidade devido à translocação da argila, argiloviação, os horizontes superficiais, horizontes A ou E, para horizontes subsuperficiais, horizonte B. São solos medianamente profundos e profundos, com cores avermelhadas a amareladas nos horizontes subsuperficiais. Já os horizontes superficiais têm uma cor mais clara, pois têm uma textura arenosa com baixos teores de matéria orgânica. Esses solos são suscetíveis à erosão devido à textura arenosa quando acentuada. Sua drenagem pode ser média ou apresentar uma boa drenagem. Podem apresentar baixa CTC devido à baixa atividade da argila. Podem ser alíticos, alto teores de alumínio, distróficos, baixa saturação de bases, ou eutróficos, alta saturação de bases, sendo normalmente ácidos. São comuns no Brasil, chegando a quase 30% do total dos solos brasileiros, e são encontrados em todo o território, intensamente utilizados na agricultura por terem uma média a boa drenagem da água, mas têm baixa fertilidade. Classificação dos argissolos.
Argissolos vermelhos possuem cores mais acentuadas, devido à natureza de óxidos de ferro presentes no material de origem, em ambientes bem drenados. O teor de argila no horizonte subsuperficial, de cor vermelha, é bem maior do que no horizonte superficial. Ocorrem geralmente em áreas de relevo ondulado, mas também podem ser identificados em áreas menos declivosas. Possui deficiência de fertilidade. Existem 6 classes de argissolos vermelhos, que são divididos em alíticos, alumínicos, TA-distróficos, distróficos, eutroférricos e eutróficos. Os argissolos bruno-acinzentados possuem essa cor devido à restrição de drenagem. Já a parte superior é mais escura, devido ao alto teor de matéria orgânica. Possui lenta permeabilidade e forte retenção de água. Possui uma classe bruno-acinzentado alítico, que são solos de baixa fertilidade, teores muito elevados de alumínio, afetando significativamente o desenvolvimento de raízes. Argissolos acinzentados desenvolvem a partir de materiais argilosos ou areno-argilosos. Apresentam baixos níveis de fertilidade natural, com um período seco que limita o seu uso agrícola, e podem também apresentar restrição de drenagem nas camadas superiores do solo. Possuem 3 classes: argissolos acinzentados distrocoesos, que são solos de baixa fertilidade e adensados, argissolos acinzentados distróficos, solos de baixa fertilidade, e argissolos acinzentados eutróficos, solos de alta fertilidade. Argissolos amarelos, originados de materiais argilosos ou areno-argilosos sedimentares. A fertilidade é normalmente baixa, risco de erosão causada pela diferença de textura superficial e subsuperficial e condições de declividade. Apresentam boas condições físicas de retenção de umidade e boa permeabilidade. Argissolos amarelos possuem 5 classes: alíticos ou alumínicos, distrocoesos, distróficos e os eutrocoesos e eutróficos, que possuem alta fertilidade. Argissolos vermelho-amarelos ocorrem em áreas de relevos mais acidentados e dissecados. As principais restrições são relacionadas à fertilidade, em alguns casos, e susceptibilidade à erosão. Argissolos vermelhos amarelos possuem 5 classes, que são os alíticos e alumínicos, que possuem elevado teor de alumínio, distróficos, que são solos de baixa fertilidade, e eutróficos, que é um solo de alta fertilidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os argissolos e seu manejo na agricultura. Um dos pontos positivos desse solo é a irrigação, por causa dos horizontes A e E que temos nesses solos. Por quê? Porque eles possuem uma alta velocidade de infiltração. Entretanto, também temos pontos negativos. Os argissolos, eles são solos velhos, muito intemperizados e de baixa fertilidade, além de possuir uma elevada acidez e elevados teores de alumínio. Então, é necessário que eles sejam corrigidos e adubados para melhores rendimentos agrícolas, como a calagem e a subsolagem. Eles também são muito suscetíveis à erosão. Disso, o horizonte B ele é rico em argilas, e assim ele tem uma ótima taxa de retenção. E essa retenção ela pode servir como reservatório de água para as plantas, quando o gradiente textural ele é acentuado, ou seja, quando ele tem uma textura arenosa ou média. E também quando há presença de cascalhos e relevo com fortes declives. Porém, os de texturas mais leves, eles são mais porosos. Então, eles possuem uma boa permeabilidade, portanto, eles são menos suscetíveis à erosão.